Bom dia, meu nome é Yara Soares, eu sou eleitora do Rio de Janeiro e eu resolvi gravar esse vídeo para pedir aos eleitores brasileiros que não reelejam ninguém, nem elejam candidatos de partidos de esquerda. Eu quero lembrar o que aconteceu recentemente no Brasil, e não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Alguns países conduziram de uma forma diferente da nossa, né? Mas eu vou falar especificamente sobre o Brasil. Então, o que aconteceu no Brasil? O presidente Bolsonaro ficou impedido de administrar a fraudemia. E eu vou chamar de fraudemia assim, porque eu não sou politicamente correta. Ao presidente Bolsonaro só coube abrir os cofres públicos. E o que nós vimos? Governadores e prefeitos gerenciando a fraudemia. Entendam, eu não estou dizendo que eu não me importo com as vidas que foram perdidas. Eu me importo e me importo muito, eu sou médica. Cada vida vale muito. E eu me importo, sim, com cada vida que foi perdida. Mas o que a gente assistiu? A gente assistiu lockdown desnecessário, pessoas saudáveis trancadas dentro de casa, desemprego, muito desemprego, muitas empresas que fecharam e não vão reabrir suas portas, pessoas sendo tratadas como pior do que animais, né? Nós vimos isso, nós assistimos. Aquela senhora que foi tirada da praça com enorme brutalidade e ela estava sozinha na praça. Nós vimos a nossa esperança olímpica nas próximas Olimpíadas ser presa junto com a mãe dela, porque ela estava nadando numa praia do Rio. Ela e a mãe sozinhas, né? Que risco elas representavam? Nenhum risco. Então, nós assistimos compra de respiradores que nem serviam, né? Compra de respiradores, empresas que não existiam, hospitais de campanha montados, como, por exemplo, no Rio de Janeiro, né? No Maracanã, com empresa de jardinagem para o hospital de campanha. Gente, a gente no Rio de Janeiro tem um monte de hospital que podia ter sido reequipado. A preocupação era realmente com a saúde da população? Era mesmo? Nós já temos tratamento. O tratamento, ele existe, aliás, mais de um protocolo. Ele é eficaz, ele cura a doença e nós estamos assistindo um monte de pessoas preocupadas com a vacina. Então, o que eu vou dar de informação para vocês a respeito de vacinas? A Merck, que é uma indústria alemã, uma das maiores produtoras de vacina do mundo, levou 13 anos para desenvolver a vacina contra a tuberculose, 15 anos para desenvolver a vacina contra o rotavírus e levou 28 anos para desenvolver a vacina contra a varicela, que é a popular catapora. Todas elas são doenças que podem ser muito graves e fatais. Não vou discutir isso, esse não é o objetivo do vídeo. Nos anos 80, na década de 80, apareceu o HIV. E naquela época nós tínhamos grupo de risco. As pessoas que precisavam de transfusão de sangue, como os hemofílicos, por exemplo, e os homossexuais. Hoje em dia, todos nós somos grupo de risco. É só termos relações sexuais
sem uso de preservativo. É simples assim. 40 anos se passaram e ainda não tem vacina contra o HIV. Eu não acredito que os cientistas não estão procurando a vacina contra o HIV. Mas eles ainda não conseguiram, já se passaram 40 anos. Então, quando você for escolher seu candidato, olhe bem as propostas dele, olhe a vida pregressa dele, veja o que ele está propondo para a população, veja se ele está realmente preocupado com a população, porque o Congresso que está lá hoje em Brasília, que está lá graças a nós temos culpa nesse cartório, sim. Se eles tivessem dito, peraí, ministros, os senhores estão, ministros do STF, os senhores estão legislando. Legislar cabe a nós. Os senhores estão usurpando o nosso poder. Porque foram eles que decidiram que quem ia ficar na condução da fraudemia seriam os governadores e prefeitos. Então não esqueçam do que aconteceu na fraudemia. Quem paga o salário dos políticos somos nós. Não existe dinheiro público. O dinheiro é nosso. Ele é fruto do nosso trabalho, fruto suado do nosso trabalho. A gente vai errar de novo? Vai, com certeza a gente vai errar de novo. Mas quanto mais vezes a gente fizer isso com seriedade, maior vai ser a nossa chance de acertar. Por isso que essas eleições são tão importantes, porque delas, né, nós podemos tirar os futuros congressistas, né, que em 2022 poderão fazer uma nova Assembleia Constituinte e rasgar essa Constituição, que é uma Constituição que foi feita por comunistas e que não serve para nada. Nem o guardião da Constituição, que são os ministros do STF, respeitam a Constituição, eles interpretam ela toda hora, do jeito que eles querem. Então, quem sabe? Em 2022, a gente não vai dar ao presidente Bolsonaro o Congresso que ele merece e a gente não vai fazer uma nova Assembleia Constituinte. Tem uma frase nessa Constituição que eu detesto. Todos são iguais perante a lei. Não, nós não somos iguais, nós somos diferentes. A frase tinha que ser: a lei tem que ser igual para todos. Essa deveria ser a frase da Constituição. E se essa fosse a frase da Constituição, a lei tem que ser igual para todos, nós não veríamos políticos, porque quando o político é eleito, ele tem que dar uma declaração de patrimônio, enriquecerem às nossas custas, fruto de corrupção, de roubo, né, dinheiro na cueca. A gente já assistiu tudo isso, eu não estou falando nenhuma novidade, mensalão. E aí eu fico me perguntando, por que o imposto de renda não vai olhar o patrimônio dessas pessoas? Porque como é que pode, com o salário de político, é bom o salário, eles saírem de lá milionários, bilhardários, trilhardários, e nós, simples mortais, se fazemos uma besteira qualquer na nossa declaração de imposto de renda, caímos na malha fina. Então, vote com seriedade. Nós podemos mudar o Brasil. Nós já começamos em 2018, erramos, fomos enganados, é bem verdade. Mas erramos sim, porque votamos nos velhos políticos de sempre. Os velhos políticos que nunca fazem nada por nós. Eles já estão lá há anos. São o que aquele personagem do Lima Duarte, que eu não lembro o nome, dizia, raposas felpudas. Aliás, o nosso presidente também é uma raposa felpuda, mas ele é do bem. Ele é muito do bem. E eu agradeço a Deus todos os dias, porque aquela facada, né? Aquela maldita facada, que a gente ainda não sabe quem mandou, né? Não tirou ele de nós. E eu agradeço a Deus todos os dias porque Ele não desistiu de nós. Então não desista do Brasil.
leve o seu voto com seriedade. Pense numa frase que a jornalista Regina Vilela disse e que eu gosto muito. O nosso voto não é papel higiênico, ele não é para limpar a bunda. Então, olhe bem o que o seu político está propondo, veja a vida pregressa dele e cobre. Cobre tanto do prefeito quanto do vereador. Cobre. E daqui a 4 anos, não serviu? Cartão vermelho, rua, perdeu o emprego. Porque muitos também entram para a política para ter um emprego. Então pense nisso também. Se a pessoa está querendo emprego, isso é uma coisa importante. A política, ela deveria ser, aliás, já houve um tempo no Brasil em que, salvo engano, né, porque eu leio muitas coisas, né, e eu posso estar enganada, que o político não recebia. Trabalhar como político era um dever, era um orgulho, né? Era um dever, não, era um orgulho, era motivo de orgulho. E, aliás, se eu estiver enganada, não tem problema nenhum, a gente também pode pensar nisso. A pessoa se elege como político e fica ganhando o que ele ganha no emprego dele. E depois de 4 anos, se ele quiser se reeleger, ele se reelege e continua ganhando o que ele ganha no trabalho dele. Depois ele não quer mais, ele volta para o trabalho dele. Simples assim. Ou então ele veio da iniciativa privada, ele tem já, igual o presidente Trump. O presidente Trump é milionário, ele não precisa de ganhar dinheiro. Ele foi para lá, para a presidência da República dos Estados Unidos, porque ele queria fazer alguma coisa pelos Estados Unidos. Ele não precisa ganhar dinheiro, ele já tem dinheiro. Então a gente tem que pensar nisso também. Esse político está querendo emprego? É isso que ele está querendo? Então ele não serve para ser político. Eu já escolhi meu candidato. Meu candidato a prefeito do Rio de Janeiro é o Luiz Lima. Eu vou votar nele. E o meu candidato a vereador eu também já escolhi, eu só não vou dizer para não me chamarem de puxa-saco. 15 de novembro, a gente se encontra lá. Um beijo.